Olá, tudo bem com vocês? Cristiane Aparecida aqui para mais uma reflexão. Hoje o tema que vai ser falado aqui, vamos falar sobre recomeços. Gente, esse tema é bem legal, bem interessante. O ato de ressignificar, de recomeçar, de renascer das cinzas, né, como a fênix. Aí, bora lá, vamos falar sobre sobre esse assunto que é bem bacana de estarmos discutindo aqui. Às vezes, a vida não é muito legal conosco, né? Às vezes a gente passa por situações onde que você se vê, sim, lá no fundinho do poço. Onde você olha e não vê perspectivas em nada, você não vê horizonte, né? Não consegue enxergar além do horizonte, você só consegue enxergar aquela dor que você está vivendo, aquela situação em que você está naquele momento. Experiência própria também, porque o que eu trago aqui para vocês são minhas vivências, são vivências que eu observo de outras pessoas, e por isso que eu criei o Diário Feminino, para estar compartilhando com vocês as minhas vivências e também as vivências de outras pessoas. Eu tive lá, nesse fundo do poço. Eu vou falar para vocês que eu acho que não foi só uma vez, não. Infelizmente, não sei se felizmente ou infelizmente, mas eu não estive nesse fundinho de poço só uma vez, não. Às vezes você passa por lá várias outras vezes, apesar de que você já conhece, você não quer voltar, mas às vezes a vida, as situações, até mesmo para você crescer e evoluir como espírito, às vezes você acaba voltando lá, porque você não aprendeu. Infelizmente você não aprendeu, então você volta lá de novo, naquele lugarzinho. Mas o que eu quero falar para vocês? Quando você está lá, nesse fundo de poço, nesse lugar que você não gosta nem de comentar que você esteve, o bom de tudo é que não tem nem para onde ir mais, você já está lá. Então não tem para onde você ir mais. Então você já está lá, então o único foco que você vai ter é subir. Evoluir, é crescer como pessoa. E você se conectar com Deus, gente. Se conectar com Deus, se conectar com o espiritual. Pedir proteção, pedir apoio. Procurar o que você acredita, procurar seu templo, procurar não sei, sua casa espírita que você frequenta, o orientador espiritual, o pastor, o padre, aonde você se sinta bem. Procure ajuda sim, de terapeuta, psicólogo, onde você puder procurar ajuda, você procurar conversar com alguém, com alguma pessoa que você confie. Assistir o canal aqui no YouTube da Cristiane Aparecida, é porque às vezes uma palavra que eu falo aqui, talvez dá um estalo na sua vida. Talvez você consiga se enxergar através de alguma palavra que eu falar aqui. E procurar o auto amor, né, o amor próprio. Também é muito importante nesse momento você se olhar como uma pessoa importante, você se olhar como uma filha de Deus, você se olhar de uma forma melhor, sabe? Você olhar como uma pessoa que é importante para Deus. Às vezes você pode estar sofrendo alguma situação onde você foi humilhada, mas você é filha de Deus, sim, e Deus te ama. E outra coisa também, procurar recomeçar do zero, mas procurar recomeçar.
se amando mais. Procurar fazer atividade física também é uma coisa bem interessante, você estar obtendo elevando a autoestima. Procurar livros de autoajuda, ouvir música, dançar, sair com as amigas, ou simplesmente se conectar com Deus, fazer meditações. Uma coisa que eu fiz muito quando eu estive nessas situações foi me conectar com a limpeza do Arcanjo Miguel. É uma limpeza bem poderosa, tá? Então ela faz uma limpeza da alma. A chama violeta, ela faz aquela limpeza da alma. A limpeza do Arcanjo Miguel, ela vai tirando coisas até de vidas passadas. Para quem acredita, para quem não acredita, tudo bem, mas eu acredito. E procurar recomeçar, gente, do zero. E devolver a situação, entregar para Deus, devolver para o outro que é do outro. E recomeçar. Reconstruir sua vida de novo. E vou dizer mais. Se preciso for reconstruir 1, 2, 3 vezes, eu vou reconstruir 1, 2, 3 vezes. Porque isso nos torna melhores como pessoas, nos tornamos pessoas melhores. Hoje, nos meus 48 anos, eu não sou nem o começo do que eu era há uns 10 anos atrás. E eu não sou uma pessoa amarga. Eu não sou uma pessoa amarga, muito pelo contrário. Eu ainda continuo sendo uma pessoa bem afetiva. Eu não perdi a minha essência. Eu sei que tem pessoas que às vezes passam por situações tão tóxicas, tão devastadoras, que elas perdem até a essência. Mas não deixem, não percam a essência de vocês. Procurem se autocurar, procurem Deus. É o que eu falo, que eu apelo a vocês. Procurem Deus sempre quando você estiver numa situação onde você está naquela expressão fundo do poço, né? Que você vai sair. Tem uma frase um ditado, né? Me joguem aos lobos que eu sairei líder da alcateia. É bem isso, gente. Ressignifiquem. Faça daquela situação o aprendizado. Porque aquilo que você está passando nada mais é que mais degrauzinho a mais que você vai subir na sua evolução como pessoa, como espírito, como alma. É um processo de evolução e às vezes a gente tem que sim estar lá no fundinho do poço para poder aprender, porque às vezes a gente está ali vivendo a vida automaticamente, né, roboticamente, e não está entendendo o que está acontecendo. De repente você está lá no fundinho do poço para você entender que aquilo que você estava vivendo não era legal para você. Então recomece quantas vezes for preciso, tá? Esse é o recadinho de hoje. Espero que vocês estejam gostando do meu conteúdo aqui do YouTube. Também estou no TikTok como Cristiane Aparecida, Instagram Diário Feminino, OFC. E aqui no YouTube agora com vocês. Espero que vocês estejam gostando aqui. Curtam, compartilhem, tá? E deixem seus comentários aqui. O que você acha desses assuntos que eu estou abordando aqui com vocês, tá bom? Assuntos do nosso cotidiano, das nossas vivências, tá? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.